era Renan Wake, o Instagram dele, alguma coisa assim. Falando, pô, muito legal esse movimento, etc. O Renan tinha, tipo, 3 publicações. É muito legal esse movimento, etc. Depois ele me passou um e-mail do MBL, a partir disso eu fui entrar, né, no movimento, né? O Cauê, o meu chefe de gabinete, o Cauê Del Valle, que o Renan mencionou, eu lembro de seguir ele no Instagram, e hoje ele é meu chefe de gabinete. Ou seja, aquele papo que eu escuto muitas vezes do pessoal, né, os bolsonaristas, falam, você é muito legal, mas sai do MBL, ou ontem que saiu um monte de matéria que eu filhei na missão, tipo, nossa, tomou a decisão errada, essas pessoas não entendem que a minha melhor parte é ser do MBL. Não é que existe o Guto Zacarias e tem a parte ruim que ele é do MBL. Não, as coisas boas da minha figura política é por conta do MBL. É por conta dos ídolos que eu tive desde cedo, que foram as pessoas do movimento Brasil Livre, a quem, evidentemente, eu agradeço. Bom, é muito emocionante estar aqui hoje, representar vocês. Nesses 11 anos, nós passamos por muita coisa. Eu lembro que uma vez o Renan, né, ele teve a brilhante ideia de fazer um ato, quando eu já era coordenador do MBL na cidade de São Paulo, de fazer um ato do velório do PT na USP. Aí a gente encomendou um caixão gigantesco, a gente entrou, eu e mais uns militantes do MBL em São Paulo, alguns estão aqui ainda, a gente entrou na USP, na Sanfran, cara, fazendo um velório, tocando aquela música. Lembra que tinha uma música que ficavam uns caras negros carregando um caixão e aquela musiquinha? E aí a gente entrou na USP tocando isso, e tipo, o Renan tinha achado o máximo. E tipo, não é que a gente foi fazer isso em qualquer lugar, que já seria ridículo, a gente foi fazer isso na Sanfran, ou seja, tinha próximos ministros do Supremo Tribunal Federal lá, uma das pessoas mais inteligentes das próximas décadas, e a gente entrando com um caixão vermelho. E tipo, assim, foi uma das coisas mais vexatórias que eu já passei. Olha que, cara, deve ter, mas eu não quero que ninguém ache. E eu lembro que tipo, a gente entrou e a gente achava que ia ser uma coisa afrontosa. Tipo, ficou só os estudantes da USP, tipo, que é isso, cara? E a gente entrando com um caixão, com uma bandeira do PT e tocando aquela musiquinha lá. Assim, coisas ridículas, né, nós passamos nesses 11 anos. Teve o fato também uma vez o Facebook derrubou várias contas do MBL e a gente teve a brilhante ideia de acampar no Facebook e ficar dormindo na porta do Facebook até o Facebook devolver as páginas. E a gente ficou dormindo lá uns 3, 4 dias na porta do Facebook mesmo, e o Facebook nunca devolveu as páginas. Não adiantou de nada. Até hoje tem página. E não derrubar. Me fizeram dormir 4 dias na porta do Facebook a troco de nada. E, por exemplo, eu não tive página derrubada. Então eu fui lá dormir pelas páginas, inclusive de gente que já traiu o MBL hoje, né? Aliás, né? Meu primeiro ato como militante do Movimento Brasil Livre, antes de ser coordenador municipal do MBL, foi em Jundiaí, um ato em defesa da escola sem partido, que a gente sequer defende mais hoje em dia, onde a gente ficou tomando cusparada de sindicatos dos professores. Isso faz 11 anos. Então quando as pessoas falam, sai do MBL, eu falo, cara, as pessoas não entendem que existe todo um passado, existe toda uma idolatria, né? E a minha melhor versão é ser do MBL. Depois disso, evidentemente, eu me tornei estagiário do Arthur Duval, estagiário, depois me tornei assessor da Assembleia Legislativa, que hoje, com muito orgulho, eu tenho uma honra de ser o primeiro líder do Partido Missão na Assembleia Legislativa, depois de tudo isso. Então quando você olha pro passado e nota que aquele cara que estava entrando na Sanfran, com o caixão do PT, se tornou o primeiro líder do Partido Missão aqui na Assembleia Legislativa, me dá muito orgulho, muito orgulho. E evidentemente eu quero muito que vocês tenham essa noção de que... Por favor, deputado, fica até aqui. Eu vi que o Pedro está aqui atrás. Você acha ridículo você ter entrado no caixão e a gente levou um falo num Rolls Royce até a Petrobras, chegou um pênis gigante na porta da Petrobras em 2014. Você acha que o caixão na USP? Não, e tinha uma ideia que o Renan sempre quis fazer e ninguém nunca fez, que era levar uma cruz gigantesca. Não tinha uma história assim, Renato? Que era ir carregando uma cruz, saindo da Cracolândia até... Tinha essa história de dormir na Cracolândia. Mas eu vou na campanha ali na Cracolândia. É inacreditável, cara. Assim, se eu contar pra vocês todas as coisas, enfim, passaria horas aqui. Algumas deram certo, o Renan fez várias coisas geniais, como fundar o partido, fundar o movimento. Agora, teve cada ideia nada a ver no caminho que nós participamos. Tô vendo o Arthur Scar aqui.
que coisa ridícula que eu já fiz junto com o Arthur Scara não tá no gibi, né? E muitas coisas boas, evidentemente. Então, aqui e hoje está presente alguma das pessoas mais importantes da minha vida aqui, né? Por exemplo, meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, pessoas que estão nos bastidores, vocês nem sabem, eu vi ali o Pedro Deirô, uma pessoa importantíssima na minha vida, uma das primeiras pessoas que me deram a oportunidade no Movimento Brasil Livre, o Oliver Delgado, que está aqui, o nosso querido professor chileno, foi meu chefe por muito tempo, me salvou várias vezes de não poder estar aqui por poder ter sido demitido, que várias vezes eu, inclusive, mereci. E esses caras, esses caras me seguraram hoje, eu espero poder estar honrando a oportunidade que o Oliver e que o Arthur me deram desde o começo de poder representar vocês. E me tornei deputado estadual representando vocês aqui na Assembleia Legislativa com 152 mil votos, né? E aqui a gente cumpriu boa parte das campanhas, eu não quero ficar falando muito de mandato, que a gente já fez nesse mesmo auditório um evento de prestação de campanhas, mas, diferente do que fala um certo youtuber, eu continuo sendo o deputado mais econômico aqui da Assembleia Legislativa, continuo sendo mais produtivo, o que mais participa de frentes parlamentares, o que mais participa de comissões, o que mais participa de CPIs, o que mais aprovou projetos, o deputado que mais destinou emenda parlamentar para educação, o deputado que mais destinou emenda parlamentar para segurança, né? Semana passada viralizou um vídeo meu na Avenida Paulista, que as feministas vieram para cima de mim, me bateram, etc. Só que o grande fato que nós fizemos na semana foi ter destinado a maior emenda parlamentar da história da Rota. 3,2 milhões de reais destinadas para a história, para a Rota, né? Articulação do grande Renato Batista, ou seja, coisas grandiosas representando você. E quando a Amanda estava discursando, eu percebi que era natural que isso acontecesse, porque eu não teria o direito de não fazer um mandato tão bom, né? Eu não teria esse direito. Primeiro porque a melhor coisa do meu mandato é a minha equipe. Essa é a melhor coisa. Eu falo que eu sou a cara de uma equipe gigantesca, muito trabalhadora, muito criativa no jurídico, na comunicação, em todas as áreas, dos estagiários ao chefe de gabinete. São pessoas muito talentosas e esse talento vai transbordando para ter, inclusive, os próximos mandatos. Então, é uma equipe maravilhosa que eu agradeço todos os dias e não me canso de parabenizar. E eu não poderia não fazer um trabalho tão bom. Primeiro porque os meus eleitores são vocês. Eu sei muito bem, até por já estar aí, eu sei muito bem o quanto vocês cobram os representantes do Movimento Brasil Livre. Segundo, que a ideia, a proposta é muito alta para que a gente é amparado no mandato do Kim Kataguiri, que é simplesmente o melhor parlamentar desde a redemocratização, talvez um dos melhores parlamentares antes até da redemocratização brasileira, da história da política brasileira, é um cara sensacional. Então, e também com esses ídolos maravilhosos, que essa história gigantesca que o MBL sempre fez, não fazer um mandato bom seria bizarro. E o principal, e é uma coisa mais pessoal, é que eu não teria o direito de não fazer um mandato tão bom depois de ter vivido o que eu vivi junto com o Renato e com a Amanda na campanha de 2022, de ter visto eles não vencerem a eleição, e aí o cara que venceu a eleição representando eles para deputado estadual, não fazer um mandato tão bom representando as ideias dele. Então, eu tinha a obrigação de fazer um mandato bom por vocês, pela história do MBL e sobretudo pro Renato e pra Amanda. Eu não teria... Desculpa. Sua. Então eu não teria esse direito, e hoje ser o primeiro líder da missão aqui na Assembleia Legislativa é uma coisa que me dá muito orgulho, muito orgulho. Eu não vou citar o nome do parlamentar, que é um deputado que eu até gosto, mas é um deputado genérico, de um partido genérico, de ideias genéricas. E aí esses dias eu estava conversando com ele e ele viu que eu tinha saído do União Brasil, e o União Brasil é um dos maiores partidos do Brasil, né? Tem tantos deputados, tantos senadores, tantos governadores, toda aquela estrutura, todos aqueles cargos, todo aquele dinheiro. E aí quando ele viu que eu, na cabeça dele, né, que eu saí de um partido tão grande para ir para um partido nanico, ele veio me falar, tipo, cara, nossa, por que você fez isso, cara? Mas, porra, e ele é um partido menor que no Brasil, mas, pô, tenta falar com a fulana, que é a presidente do partido, acho que daria espaço para você tá crescendo tanto, o que aconteceu, cara? Eu fiquei olhando, tipo, é verdade, eu acho que essa é a visão que eles têm, né? Nossa, você saiu do União Brasil para ir pra esse partido pequeno, tipo, nossa, tá lascado. E o lance eles não entendem. Né? Eles não entendem, eles achavam, eu lembro de uma reunião que eu tive com o Renato, que achavam que o partido não ia sair.
Tipo, e quando que a gente não ia conseguir as assinaturas primeiro. Depois que a gente conseguiu as assinaturas, nossa, mesmo com as assinaturas isso não vai rolar. A gente não vai rolar sim. Fica tranquilo que vai rolar. E hoje em dia eles acham que nós não vamos vencer as eleições, eles sempre estão atrás. E nós sempre... Ai, ele me fez, né? Eles sempre estão atrasados e nós sempre estamos na vanguarda. E o grande lance é que essa é a ideia. Nós queremos que os partidos genéricos, né, não é essa coisa bolsonarismo, mas sobretudo os partidos genéricos, que eles vejam a nossa ideia e não entendem. Porque o grande lance é que eles não entendem que esse é o partido, né? Não são os outros. Esse é o partido. Esse é o partido que vai aumentar a pena para crime hediondo. Esse é o partido que vai legalizar a prisão perpétua. Esse é o partido que vai legalizar a pena de morte. Esse é o partido que vai instituir o direito penal do inimigo. Esse é o partido que vai tornar PCC, Comando Vermelho, TCP, ADA como grupos terroristas. Esse é o partido. Essa é a geração que vai mudar o Brasil. E essa é a missão da nossa geração. E eu tenho certeza que esse ano é um ano eleitoral, nós teremos resultados brilhantes e eu serei o primeiro líder da missão, sou o primeiro líder da missão e teremos vários, né? Espero que Renato seja o próximo líder da missão aqui na Assembleia e teremos uma belíssima bancada aqui na Assembleia Legislativa e teremos uma bela bancada na Câmara dos Deputados. Eu vi que teve evento da Missão Mulher, espero ter elas como representantes aqui na Assembleia Legislativa, dos outros estados, como vereadoras, prefeitas na Câmara dos Deputados, e essa será a missão da nossa geração, e eles não entendem que é aqui que está a verdade, é aqui que estão os verdadeiros valores. E, para terminar, no Partido da Onça, podemos dizer que chegou Pantera Negra. Obrigado, gente.